Boa tarde, boa noite, bom dia, dependendo do horário que vocês forem ver. Nós estamos aqui, eu e a Nívia, falando nossa sexta aula de genética. Hoje a gente vai falar sobre a herança sexual. Meu nome é Letícia e eu sou professora de genética e de evolução aqui do cursinho Luísa Maim. E hoje vamos começar a falar, então, sobre a herança dos caracteres sexuais. Espera lá, que tem um erro aqui. Então vamos. Esse material foi elaborado pela professora mestre Marina Gomes, ano passado, quando ela estava nessa disciplina de aula de disciplina de genética no cursinho. A herança sexual é aquela que está envolvida com os cromossomos sexuais. Nós, mulheres, temos 2 cromossomos X, então esses 2 maiores, enquanto os homens da nossa espécie têm um cromossomo X e um cromossomo Y. Então, essa foto é um cariótipo humano, onde que a gente já viu anteriormente como se organiza o cariótipo. O cariótipo, ele tá passando, Nívia, só para... Tá passando sim. Tá, porque eu fiquei na dúvida, porque eu não te vejo, eu fiquei na dúvida se estava passando. Então, vamos Tá continuando. passando. Então, tá bom. O cariótipo humano, então, ele é organizado em todos os cromossomos, lembrando que a gente tem, cada um dos nossos cromossomos, a gente tem 2, né? A gente tem um par, que a gente chama de par de homólogos. Então, aqui o cromossomo 1, lá na fertilização, a gente juntou, né? Na concepção, juntou o espermatozoide com o ovócito. Logo, a gente junta lá na... Opa, deixa eu voltar para a apresentação, porque senão eu fico sem saber se entra alguém. Desculpa, Nívia. Então, no cariótipo, a gente tem os cromossomos homólogos organizados do maior para o menor. Sempre organizado do maior para o menor. Então, aqui a gente tem o cromossomo 1, que é o maior cromossomo, que tem maior quantidade de DNA, e... Só um pouquinho. Então, o cromossomo 1 é o maior cromossomo, que tem a maior quantidade de DNA. E o 2, né? Por aí vai. O 2, segundo material maior, o 3, por aí vai. São cromossomos que a gente chama de cromossomos homólogos, porque a gente tem um par. O par 1, que a gente recebeu no espermatozoide, é igual ao par, né, ao que você recebeu no ovócito. O 2 também. Então, cada um desse par a gente recebeu de origem materna ou de origem paterna. Então, aqui o 1 é o que tem maior quantidade de DNA, enquanto o par 22 é o que tem menor quantidade de DNA. E aqui, olha, aqui embaixo, a gente tem o par de cromossomos sexuais, que é o X. Professora, eu só não Pode estou falar. vendo a sua caneta. Você está indicando com a caneta? Estava, mas vamos ver de outro jeito que eu posso fazer. É porque eu não estou vendo onde que você está indicando. Deixa eu ver se vai dar certo assim. Não, eu compartilhei um arquivo aqui, mas não funciona não, tá? Então, deixa eu ver como que eu vou marcar para que você veja. Então, vou ter que rabiscar, tá? Então, vamos lá, deixa eu pegar aqui um lápis, edição, desenhar, ok, pronto. Agora nós temos um lápis. Deixa eu mudar essa cor,
Vamos colocar um vermelho para marcar bem. Então, já comecei marcando demais. Aqui, olha, a gente tem o par de cromossomos sexuais. Agora deu, né? Agora foi. No par de cromossomos... Ficou grande demais a minha marcação. No par de cromossomos sexuais, a gente tem o cromossomo X, que a gente recebe de origem materna, e o cromossomo Y, que só o pai pode doar, porque nós mulheres estamos 2X. Então, não tem como a gente doar um cromossomo Y. Então, aqui, olha, esse cariótipo, que é essa organização dos cromossomos, é o que a gente chama de cariótipo. Esse cariótipo aqui é um cariótipo que a gente sabe que é de um homem, porque ele é um XY. Nós, mulheres, somos XX, tá? Então, aqui, em vez de ter, né, a gente representa XX, mas, na verdade, é um cromossomo maior e um outro do mesmo tamanho, que são os dois cromossomos X. Enquanto que o Y, tá vendo? Ele é bem menorzinho, ele tem menos da metade da quantidade de DNA, da quantidade de genes que tem o cromossomo X. Por isso que o X é fundamental. No cromossomo X, a gente codifica, tem informações para os caracteres sexuais primários e secundários femininos, mas também a gente tem uma série de outros genes que atuam em outras regulações do corpo. Então, a gente pode ser X0 ou XY, não só ter uma cópia do X, mas não tem como ser viável um indivíduo que não tenha nenhuma cópia do X, tá? Vai ser um aborto espontâneo. Então, aqui a gente tem o cromossomo X, tá vendo que ele é bem maior do que o Y aqui pequenininho. O Y ele tem uma quantidade bem maior de DNA, tá? Então, ele chama Y porque colocou esse primeiro cromossomo aqui, não se sabia muito bem como ele era, colocou o cromossomo X, né, como de X de interrogação. Aí, quando descobriu o cromossomo Y, falou, então a gente já inventou o X, vamos colocar o Y, tá? O cromossomo Y, ele é principalmente responsável pelas características masculinas. Então, o desenvolvimento das gônadas, né, que a gente tem no desenvolvimento embrionário, a gente tem uma gônada meio que indiferenciada, que se não tiver o Y, ela se desenvolve em útero e ovário, né? Em ovário, que é a gônada, e também em útero. Só se tiver o cromossomo Y ativo que vai ter o desenvolvimento dos testículos e do pênis. Do contrário, assim, na espécie humana, todos são mulheres, a não ser que o Y funcione. Porque você pode até ter X e Y, mas se o Y não funcionar, vai ser uma mulher fenotipicamente. A característica externa, mamas, cintura, quadril, vai ser feminina, mas não vai ser fértil. Para nós sermos férteis, nós precisamos dos dois cromossomos X. Então, aqui no cromossomo X, aqui que é esse maior, a gente tem uma parte que são genes que estão ligados ao sexo. Então, desenvolvimento de ovário, de útero, como a gente estava falando, estimulação de hormônios, do estrogênio, da progesterona, que estão envolvidos com os caracteres sexuais primários e secundários femininos. Mas tem aqui toda essa parte azul, é uma série de outros genes que não estão necessariamente ligados à característica sexual, tá? Então, a gente tem uma espécie, por exemplo, de retardo mental, que é o X frágil, que está associado a essa região. E ela continua sendo uma menina, mas ela vai ter algum atraso no desenvolvimento mental, tá? Então, essa parte azul aqui, ela é fundamental para nós mulheres e também para os homens, né? Eles precisam de pelo menos uma cópia do cromossomo X. Enquanto, então, essa região azul aqui, ela é no cromossomo Y, né? Ela é parcialmente ligada ao sexo, mas ela é bem menor, ela é mais ou menos 1/10, né? Aqui parece que é
metade, mas ele é 1/10 mais ou menos do que tem no cromossomo X. E essa partezinha aqui que está representada em amarelo no cromossomo Y é a parte que está ligada ao desenvolvimento sexual masculino, tá? Então, um gene SRY, por exemplo, que é um gene que desenvolve o testículo, que se ele não é funcional, o indivíduo, mesmo sendo geneticamente XY, fenotipicamente, ou seja, aquilo que é visto pelo ambiente, vai ser uma fêmea, uma mulher, né? Na nossa espécie. Então, a gente só se torna um homem se o cromossomo Y, primeiro se tiver o cromossomo Y e se ele for funcional, tá? Então, você pode até ter o cromossomo Y, se ele não funcionar, vai se desenvolver como uma Quando fêmea. você fala funcional, você está falando de ereção? Não, eu estou dizendo que o cromossomo está ativo, que os genes que estão ali vão funcionar, vão ser expressos. Porque o cromossomo pode estar aqui, o cromossomo Y, mas ele ser silenciado, ele não ser ativo. E aí o indivíduo vai ser mulher, tá? Sim, a característica externa é de uma mulher. Nasce com vagina, na adolescência desenvolve mama, mas não é fértil. Isso dá uma confusão na nossa cabeça, eu concordo, porque você nasce com um X e um Y, o que seria um homem, nossa, o Y saiu errado, o que seria um homem, opa, deixa eu corrigir meu Y de novo. A pessoa que não sabe fazer um Y, gente, o que é isso? É o contrário, Letícia. Ah, essa foi boa. A pessoa vai fazer no computador, não sai, ela, é assim que é o Y. Aí nem acendeu. Então, a pessoa pode herdar nos seus gametas, né, na formação do indivíduo, né? Herdou da mãe o X, herdou do pai, no espermatozoide do pai veio o cromossomo Y. Mas na hora que se o Y não estiver funcionando, mesmo sendo X e Y, vai se desenvolver como mulher, tá? A gente só, na espécie humana, só se torna homem, geneticamente falando, assim, com testículo, com um pênis funcional, se o cromossomo Y também for funcional, tá? Ele precisa de estar expressando, porque olha só, quando a gente olha aqui, olha, deixa eu voltar esse slide, tá vendo que ele tem um monte de, deixa eu aumentar aqui, quando a gente olha um cromossomo, ele é cheio de coloração mais clara e mais escura, tá vendo? Essa coloração mais clara e Tô mais vendo. escura, ela indica os genes que ela tem aqui. Uhum. Vários genes. Então, olha só, aqui no cromossomo Y tem bem menos. E se ele não estiver funcionando, se ele estiver de alguma forma silenciado, o indivíduo, mesmo recebendo um X e um Y, vai se desenvolver como mulher. E você está falando, então, de falha genética. Exato. Anomalia genética. Exato. Tá? Tá. Uma anomalia na expressão do cromossomo Y. Tá, entendi. Então foi. Opa, deixa eu diminuir agora aqui. Agora diminui muito. Então, a herança ligada ao sexo são aquelas características genéticas que estão principalmente ligadas ao cromossomo X, porque o X a gente precisa, né? Tanto o homem quanto a mulher tem um cromossomo X. Só que nós mulheres, né, temos aqui o símbolo feminino. Era para ser um símbolo feminino, né? A gente tem Finge que 2x. tá igual. Finge que você tenha boa vontade. E o masculino, né, que esse é o símbolo do masculino, tem um X e agora o Y vai sair quase certo. E um Y. Então o X, ele é comum para os dois. Tanto mulheres quanto homens tem que ter pelo menos um X. Porque o X, ele tem uma série de outras funções, por exemplo, fator de coagulação sanguínea, está no X. Então, a hemofilia, que a gente vai falar mais para frente, ela é uma alteração genética que está no cromossomo X, tá?
ela não responde, então, a herança ligada ao sexo, quando a gente vê o cariótipo, que a gente vai ver, e o heredograma, que a gente vai ver ainda hoje, ela não responde àquele padrão de herança de Mendel, que a gente viu 3:1, quando é o cruzamento entre dois heterozigotos. Lembra quando a gente falou do azão, azinho, versus, né, um cruzamento de um indivíduo azão azinho com outro indivíduo azão azinho? A gente espera, por Mendel, 3 com a característica igual do azão, né, que recebeu um azão, e um só, que é o homozigoto recessivo, azinho, azinho. Finge que isso é um A, tá? A herança ligada ao sexo, ela não responde para isso, tá? Ela funciona de uma outra forma. Ela afeta tanto homens quanto mulheres, mas essa expressão ela é maior, a gente vê essas características, essas doenças, as alterações genéticas mais comum nos homens, nos machos da nossa espécie. Porque nós mulheres, temos 2 cópias do X. Então, se a gente tem um X com algum erro, o outro pode estar normal. O homem só tem uma cópia do X. Então, se ele recebe da sua mãe aquela cópia alterada, do pai ele recebeu o Y. Então, a cópia alterada, ele não tem quem salva. Vai aparecer a característica alterada. Então, Aí a gente pode entrar também no quesito de replicação de doenças sim, por esse motivo? sim. Por exemplo, a gente raramente vê mulher hemofílica na população. Porque como a hemofilia está no X, a gente precisa de ter 2 cópias com o X alterado. Já o Que é homem, hemofílica? hemofílico é aquela pessoa que o sangue, uma vez que ela se corta, ela não para de sangrar. Uhum. Ou demora muito para sangrar. Então, até um Uhum. roxo, uma batida, que é aquele roxo, né, aquele sangramento interno, para a gente que é normal, dá um roxo e sara em 2, 3 dias. Para essa pessoa, vira uma hemorragia interna, porque ele não Nossa, tem um que fator de loucura, hein? coagulação. Uhum. Ele não tem um fator de coagulação no sangue. Então, o Uhum. sangue, quando a gente se corta, passa um tempinho, ele vai formando grumos, as plaquetas vão se agrupando, forma uma malha e fecha aquele corte. Uhum. Essa malha que é o fator de coagulação. Essas pessoas com hemofilia não têm esse fator. Então, elas sangram muito mais do que a gente, que tem o fator normal. Tá? Então, é uma doença muito séria, que as pessoas ficam muito debilitadas, têm que receber muita transfusão de sangue no Hemominas. Então, cirurgia é muito difícil, porque nada que corta cicatriza com facilidade. Tá? Uma cirurgia de dente, vai tirar um dente, é um trabalho imenso, porque é uma região mucosa muito irrigada, né, por vasos sanguíneos, então sangra muito, qualquer cortezinho que a gente tem na boca. Imagina se a pessoa não tem a coagulação normal, então sangra uma vida. E muitas, antigamente, né, hoje a gente já conhece, mas antigamente as crianças morriam, chamava o mal dos 7 dias, principalmente, porque quando cortava o cordão umbilical, essas crianças não cicatrizavam, não fechavam o cordão umbilical. Então, ele tinha um sangramento constante e vinha a falecer por conta do sangramento. Por isso que Ah, até hoje entendi. por isso que até hoje a gente batiza as crianças a partir de 7 dias, não se batiza antes, porque está associado com isso, se as crianças vão sobreviver, né? Que o batizado, né? A fé cristã, ela é uma fé muito antiga, né? 2000 anos, e aí ela precisa das crianças pelo menos terem 7 dias. No judaísmo, que eles têm também o costume da circuncisão, né? Que é cortar a pontinha da pele da glande, né, do pênis, eles fazem isso também com a criança bem novinha, acho que com 4, 5 dias de idade, e já se sabia, tá lá não é o Corão, não, no Antigo Testamento mesmo, porque o Antigo Testamento é semelhante à fé judaica, né? Que crianças que têm na família alguém que sangrou até a morte, nesse processo de circuncisão, elas ficam evitadas, elas não precisam de fazer a circuncisão, o que é uma coisa muito, Entendi.
que é muito sagrado no judaísmo, né? O que a gente aqui hoje faz quando o menino precisa, né? Ou que é a fimose, Ô, né? A cirurgia Sara, de fimose. o que você tá vendo? Então, aqui, olha, na hemofilia, que é essa doença ligada a esse fator de coagulação, a gente representa com esse XH, representando que está no cromossomo X, mas a alteração é a hemofilia, tá? Que é um fator que está lá no cromossomo X. Mulheres normais, elas vão ter aqui 2 cópias do cromossomo X em heterozigoto dominante, que é o H grande, ou ela pode ser o que a gente chama de portadora. Ela não é doente, mas ela carrega aqui, ó, esse aqui, o recessivo, tá? Ela não tem a doença, porque essa cópia aqui com H grande, é suficiente para produzir a proteína, o fator de coagulação. Essa aqui não funciona. Mas como nós mulheres recebemos 2 cópias do cromossomo X, raramente, muito raro na população, a gente encontra uma mulher com hemofilia. Ela pode ser portadora, que é essa aqui, a heterozigota, mas raramente ela vai ter a doença. Para ela ter a doença, olha, ela tem que ter duas cópias, que é o XHzinho, H minúsculo, XH minúsculo, o que é muito difícil. Porque você imagina uma mulher que tem o pai hemofílico e que escolhe como marido e pai dos filhos dela um homem hemofílico também. Só assim para ter uma filha com hemofilia. Tanto a mãe tem que ser portadora, que é essa aqui, e ainda tem que achar um esposo, um marido, né, com hemofilia. O esposo, marido não, o pai dos filhos, né, porque não precisa nem ser esposo nem ser marido, só tem que ter o pai dos filhos, com hemofilia. Então, imagina você que viu seu pai sofrendo por uma doença muito séria, você vai escolher para pai do seu filho um homem que tem a mesma doença? Muito pouco provável, né? Com Então, certeza não, né? Uhum. né? Ou você pode até se apaixonar por aquele homem, mas querer ter um filho com ele é mais raro, né? A gente vai, É, por isso que faz o aconselhamento genético. E o homem, como ele herda da mãe o cromossomo X, né? O homem é XY, ele pode receber o XH, é o homem normal, o Hzão. Se ele recebe esse aqui da mãe, lembra que a mãe pode ser portadora? Se ele recebe sim. com um H minúsculo, ele é hemofílico, porque do pai ele só recebeu o cromossomo Y, tá? Então a herança da hemofilia, ela é transmitida pela mãe, mas só quem expressa, quem observa é no sexo masculino. Por isso que a gente fala que é uma herança ligada ao cromossomo X. Ela é passada no cromossomo X, né, que é o XHzinho, que é quem tem a mutação que não produz o fator de coagulação sanguínea, que é o que leva à hemofilia. Então, essa mulher aqui é igual essa daqui de cima, olha, a portadora, ela não tem a doença, mas ela pode transmitir esse X aqui para o filho dela. E aí o menino vai ser X com Y, herdou da mãe a falta do fator de coagulação sanguínea, e aí ele vai ser hemofílico, tá? Então aqui, o daltonismo também, você já ouviu falar do daltonismo? Sim, sim, já ouvi falar. O daltonismo já é mais comum, né? Ele também é raro em mulheres, ele é mais comum em homens. Então, muitas vezes, o daltonismo verde-vermelho, muitos homens não enxergam o verde, não conseguem diferenciar o verde do vermelho, fica tudo um marrom. O pai do meu filho tem essa característica genética, e é uma coisa muito difícil de você saber. Raramente você. Porque a pessoa aprende, né? Um sinal de trânsito, ele aprende a posição dos sinais. Então, raramente você fica sabendo que a pessoa é daltônica, só depois de muito tempo conhecendo ela. E o daltonismo também está lá, esse gene,
que faz a formação dos bastonetes da nossa retina, que é quem vai perceber a coloração, também está no cromossomo X. Então, a gente vê lá, quando eu falei que o cromossomo X não tem apenas genes para característica sexual, né, feminina, ter mamas, ter útero, ter ovário, o daltonismo é isso, é um gene que está associado à formação do olho, mas está lá no cromossomo X, tá? Então, a mulher normal, ela recebeu 2 cópias do cromossomo X e a gente coloca o Dzão, porque a gente está falando da doença daltonismo, nem é uma doença, é uma alteração genética, né, o daltonismo. Então, o Dzão é o dominante. Então, a pessoa não tem daltonismo e não passa, a mulher não tem daltonismo e não passa o daltonismo para os seus filhos. Já a mulher Dzão, XDzão, né, e XDzinho, ela novamente ela é normal, ela enxerga normalmente, mas a gente fala que ela é portadora, porque ela tem um cromossomo X alterado. Ela passa isso para frente nos ovócitos dela, na formação dos gametas. E é muito raro, mas é mais possível, de ter uma mulher daltônica, porque ela tem que ter uma mulher que o pai dela é daltônico e ela escolheu como marido também um homem daltônico. Como isso é bem raro na população, é difícil de aparecer, tá? Aparece Aí o resultado final seria um filho daltônico também. também. A mulher, quando ela é aqui XDzinho, Dzinho, 100% dos filhos vão ser daltônicos. Tá. Quando ela é aqui, igual essa daqui, olha, heterozigota, 50%, opa, fazer um 5 aqui, 50% dos filhos homens, porque a mãe vai doar o X, né? X alterado, e o pai vai doar o Y. Então, 50% pode receber o X alterado, outros 50% vão receber o X normal. E aí a gente tem, então, metade dos filhos podendo ser daltônicos, dos filhos homens, tá? Então, é uma característica que a gente não vê direto. Não é o pai que passa o daltonismo para o filho, é o avô materno, é daltônico, a mãe é normal, e o filho vai aparecer também com daltonismo, tá? A gente chama que Sempre pula uma geração? Exato. Então, a herança genética ligada ao cromossomo X, a gente vai ver isso, ela sempre vai pular uma geração no heredograma. Tá? Então, e a gente tem também algumas heranças que são influenciadas pelo sexo. Então, por exemplo, a calvície, chama alopecia, né? Nos homens, ela é mais comum, tá? Enquanto nas mulheres, porque o homem, novamente, está no cromossomo X, o homem recebeu uma cópia do cromossomo X. Se ela recebe essa cópia alterada, ele vai ser calvo mais facilmente. E é influenciado pelos genes, porque os hormônios sexuais também influenciam a calvície, tá? Principalmente os hormônios sexuais da testosterona, né, o masculino, que é, né, mais associado com o masculino. Nós mulheres também temos testosterona. Então, a mulher calva, ela precisa de ter as 2 cópias alteradas, tá? O homem calvo, ele vai ser heterozigoto, ele pode ser, tá vendo? Uma cópia dominante e a recessiva, por conta dos hormônios masculinos, ele vai ser calvo, e quando ele é só recessivo, ele não é calvo, ele tem um cabelo, né? Tem cabelo. Já a mulher, para ela ser calva, ela tem que receber os 2 cromossomos alterados, tá? E mesmo assim é bastante raro na população. Então você tem que ter uma mãe calva e um pai calvo para que você seja calva também, tá? Então é bem mais comum, menos comum na espécie humana, ó. Mas é comum, mas existe. Por exemplo, há pouco tempo no Oscar,
aquele ator, ai gente, esqueci o nome dele, do Maluco do Pedaço, lembra? Ele bateu, não sei se você acompanhou isso na época. Chris Rocker. Não, o Chris Chris? Rocker é o do Todo Mundo Odeia o Chris. Esse é o não é Daisy Washington também não, para lá que eu confundi Não, o nome dele. foi o... Ai, Como é que ele gente, chama, amor? Will Smith. o Will Smith. Deu Lembra um que no dia tapa do no Oscar cara. ele bateu no outro cara, no Chris Sim, Rock, Chris Rock, exatamente. Deu um lembro. tapa porque ele fez uma piada com a esposa dele. A esposa Isso. dele tem essa variação Tem essa genética, doença. a alopecia. Entendi. Ah, Então, tá. ele não é calvo. Ele tem, Entendi. o Will Smith tem cabelo, mas os Isso. filhos dele são portadores, porque a mulher está portando. Ele É... vai ter neto calvo, com certeza. Ah, entendi. Ele vai ter neto calvo. Era isso que eu ia perguntar. Os Isso, filhos vai. não vão manifestar a doença porque pula uma geração, mas os netos com certeza. É, E ainda não existe uma tecnologia que interrompa esse processo? não. Cara, modificar os nossos genes, a gente tem muito estudo, né? Agora uma técnica chamada CRISPR, que vai estudando isso, mas alterar os genes ainda é muito difícil, tá? A gente pode, às vezes, ver, é uma enzima que deixou de ser produzida, e aí você ingere só aquele remédio, aquela enzima, mas modificar como os genes funcionam é muito difícil, tá? A gente ainda não tem, neste momento, tecnologia para isso, Entendi. tá? Então, no caso, a mulher vai usar peruca, né? O homem vai fazer implante de cabelo, o homem também vai fazer um implante, ou assume a beleza calva, né? Que tá valendo também. A gente, ninguém é padrão de ninguém, cada um tem que. Verdade. A beleza tá, na verdade, em ser feliz. Pelo menos eu Exato. acho, né? Se importe para lá com a opinião do outro. Então, e a gente tem também a herança que é restrita ao sexo, aquela que só está no cromossomo Y. Então, olha só, aqui nesse heredograma aqui, lembra que isso aqui chama heredograma, né? Não estou xingando ninguém, não. Então, essa forma de organizar uma árvore genealógica a gente chama de heredograma. Só para a gente lembrar, o quadrado representa sexo masculino, a bolinha, sexo feminino. O traço aqui fala que tem um cruzamento, né? Gerou filhos. Então, esse primeiro casal aqui, 1 e 2, o homem tem uma alteração genética. Por exemplo, essa doença aqui chamada herança holândrica, né? Ela só está no cromossomo Y. Então, o homem tem essa característica, se casa com a mulher que não tem o cromossomo Y, então ela não tem essa alteração. Ele gera uma filha. A filha não tem alteração nenhuma, porque a filha recebe do pai o cromossomo X, nunca recebe o Y, tá? Aí aqui a filha gerou um menino alterado. Não tem como a filha gerar um menino alterado, tá? Porque ela não é alterada. Se aqui fosse um homem, aí sim, coisa está errada. Aí sim, o filho homem e aqui a mulher, aí o filho homem passa para todos os seus filhos, tá? Esse homem aqui também tem que ser afetado para que o filho dele, afetado não, tem que ter a doença para que o filho tenha também, tá? Porque o homem passa para o seu filho o cromossomo Y. Então, durante muitos séculos, né, milhares de anos, nós mulheres fomos culpadas, né? Quando minha câmera fugiu. Saiu. Quando o casal quer ter um filho homem, né? O patriarcado sempre tem que ter um filho homem para manter a herança. E aí as mulheres, a mulher tem 7 filhas mulheres. Aí virou bruxa, vai ser queimada porque não te deu um filho homem. Mas Uhum. quem tem a possibilidade de fazer o filho Quem homem faz o é só o filho homem. homem é o homem, É o homem, porque né? a gente tem 2 cópias X e Uhum. precisa do Y. Só quem tem cópia Y é o homem, Fogo tá? neles. Né? Devia ser desse jeito. E a gente foi queimada, foi Se- trocada, foi de todo tipo de violência quando a mulher Sendo, só gerava filhas mulheres. E é exato. responsabilidade do homem, não é nossa, tá? Então, se você ouvir isso aí para frente, você corrige. Quem Não, eu sempre me defendi.
Você fala, quem gera o filho homem, quem doa o espermatozoide Y para gerar um homem é sempre o pai. A gente não tem nada com isso, não. Tá? Então, aqui, representando no cromossomo X, só para a gente voltar, né? A gente tem só essa partezinha preta aqui, que está ligada à característica do sexo, né? A desenvolver ovário, útero, mamas quando chega na adolescência, né? E ser fértil, tá aqui nessa pontinha do X. A gente precisa de 2 cópias do X para ser fértil, senão a gente vai até ter as características sexuais femininas, mas não poderemos gerar filhos. Finge que isso aqui é um cromossomo. E já o homem, ele tem essa característica aqui, principalmente que está ligado à formação do sexo masculino, testículo, o pênis, né, ao nascer, e depois, na adolescência, as características sexuais secundárias do homem, né, o pelo, o engrossamento da barba, a formação dos músculos, que faz o que a gente varia, né, o que a gente chama de dimorfismo sexual entre o homem e a mulher. E essa grande parte aqui que está cinza são genes que são parcialmente ligados ao sexo. Então, quando a gente falou da hemofilia, que é um fator para ajudar na coagulação do sangue, está aqui no cromossomo X, tá? Formação do daltonismo, dos bastonetes do olho, está aqui no cromossomo X, tá? Não está tanto homem quanto mulher forma pigmento Então, no é olho. por isso que quando a gente está grávida, a gente tem que fazer uma bateria de exames para estudar uma possibilidade de uma cesárea, alguma coisa assim, ou o risco cirúrgico também deve estar incluso, né? Esse tipo de exame. Sim, sim. Mas uma mulher, na verdade, se já chegou à vida adulta sem ter feito nenhum, tem tido nenhum problema, raramente ela vai ser hemofílica. Mas ela pode ter, porque a gente tem vários sangramentos ao longo da vida. A hemofilia, ela é percebida na primeira infância, tá? Ela é percebida muito cedo, porque naquele primeiro tombo que a criança dá e corta o joelho, a gente demora lá, aquele escândalo, chora, às vezes precisa de dar ponto, mas em 3 dias já está a casquinha preta, no máximo, né? Na criança hemofílica, não. É um sangramento que não passa. Então, a gente faz toda aquela batelada de exames quando a gente está grávida, os ultrassons, para a gente saber se está tudo correto, né? Se os cromossomos, a formação do indivíduo, quer dizer, primeiro se a formação do bebê está correta. Se aí vê que tem alguma alteração que pode ter característica genética, aí faz um exame que chama amniocentese, e insere uma cânula, né, tipo uma seringa no útero, tira uma amostra da placenta do bebê, ou do cordão umbilical, e aí faz aquele cariótipo, esse mapa aqui dos genes que a gente viu logo aqui, que é o cariótipo, tá? Então, por exemplo, uma criança com síndrome de Down, ela tem 3 cópias do cromossomo 21, que é uma alteração na formação do indivíduo. E aí a criança com síndrome de Down tem algumas alterações, né, que a gente já sabe, mas a principal exame que a gente faz, porque muitas vezes a criança com síndrome de Down nasce com problema cardíaco. Então, a equipe médica precisa se preparar. Então, síndrome de Down não está ligada ao sexo, está lá no cromossomo 21, não está no X ou Y. Mas a gente faz uma série de exames na nossa gravidez, porque se a gente tiver uma criança com síndrome de Down, a equipe médica tem que estar preparada caso precise de uma cirurgia cardíaca, por exemplo. Entendi. Então, por isso que a gente tem que fazer aquele pré-natal. Cada vez que a gente faz pré-natal, a gente evita, né, alguns problemas que a gente pode corrigir durante a gestação, ou se prepara para os problemas que a gente não tem como corrigir, mas que né, a gente tem que se preparar caso a criança precise de algum acompanhamento especial. E por mais que a gente se prepare, a gente nunca está preparada. O negócio difícil que é o tal da maternidade. É verdade. Só quem teve é que sabe. E cada um é um, né? Você tem 2 ou 3? Eu tenho 2, uma menina e um menino. E o menino, e cada um é um, né? Foi 2 doideiras diferentes. Então, vamos lá.
Aqui a gente tem algumas alterações genéticas ligadas ao sexo, né, como se fosse um exercício. Uma herança que está restrita ao sexo, que só acontece em homens ou só acontece em mulheres, algumas que são influenciadas pelo sexo e algumas que estão ligadas ao sexo. Então, por exemplo, o daltonismo, que a gente viu, estou começando de baixo para cima, que é herança. Ligada ao sexo. Ligada ao sexo. Então, seria a letra C. A calvície, a gente viu que ela acontece tanto em homens quanto em mulheres, mas ela é mais comum em homens por conta dos hormônios. Então, ela é influenciada pelo sexo. Letra B. Opa. Eu pulei uma. Está relacionada a genes localizados na porção do cromossomo Y sem ter nada no cromossomo X. Então, se só está no cromossomo Y, só os homens vão ter. Então, ela é restrita só aos homens. Letra A. Deixa eu fazer esse B aqui melhor, porque sei lá o que é isso. É muito difícil escrever com mouse, meu Deus. Como é que tem gente que desenha com isso, ganha vida com isso? Fico impressionada. Essa aqui, de cima, está relacionada a genes localizados na parte homóloga do cromossomo X e Y e nos autossômicos, cuja dominância ou recessividade é influenciada pelo sexo do portador. Então, está falando aqui já, ó, já é restrita ao sexo. Não, ela é influenciada. Ela está tanto no X quanto no Y. Ah, é verdade, é verdade. E é influenciada pelo sexo. Então, aqui também Entendi. é letra B. Uhum. A hipertricose auricular, que é muito pelo na orelha, só acontece nos homens. Tá? Então, ela é restrita ao sexo. A gente não falou dela. A gente não falou dessa doença. Mas você guarda aí, aquele homem que tem uma orelha, pelo na orelha, tudo bem, mas aquele que tem uma orelha muito peluda, tipo um lobisomem, é hipertricose. Tricose é cabelo. Muito, hiper é muito, né? Muito cabelo na orelha, auricular, no pavilhão externo, né? Muito cabelo na orelha. E a de cima está relacionada a genes localizados na porção não homóloga do cromossomo X. Então, se está no cromossomo X, é uma herança ligada ao sexo. Ok? Vamos rabiscar isso. Então, acho que agora dá para entender. E aqui, olha como que... Aqui é uma questão lá da Universidade Federal da Bahia. E aqui, ó, o pai tem a doença. Ele passa para os filhos homens apenas. Ele não passou para a mulher. Ele não passou para a mulher, não, ele só está passando no Y, concorda? Sim. Esse homem doente, que casa com uma mulher normal, ele passa aquela característica apenas para os filhos homens. Então, essa herança genética, ela está ligada ao X, ela está ligada ao Y. Perfeito, já matou. Tá? Matou. Gabaritei. Facilmente. Tá? Eu não estou conseguindo rabiscar. Você já pegou aqui o esquema do negócio. Tá bom? E hoje por hoje é só, Nívia. Então a gente vê... Foi bom, mas foi rápida. Foi 57 minutos, é o tempo mesmo. Foi rápido, acho que é porque a aula estava boa. É porque foram poucos slides e eu fiquei falando muito sobre cada um. Tá? Não, mas foi ótimo. Então tá gravado. Eu vou colocar um material claramente. de estudo. Se você precisar de qualquer coisa, me chama no WhatsApp, tá bom? Tá bom, professora. Muito obrigada, tá? Bons estudos. Até semana que vem. Obrigada. Até semana que vem. Tchau.